cheia de conversas de Deus? Você tem a certeza que realmente são conversas de Deus? Você já sabe que Rai Santana Nascimento todos os dias diz, cheia de conversas de Deus. Por que você tem a certeza? Porque você está vendo que em cada vídeo desse nós temos vários versículos da Bíblia e nós temos a certeza que a dúvida não pode ficar. Se tem palavra de Deus, se tem versículos da Bíblia, e se você faz como os bereanos, que depois de ouvir uma ministração, vai estar conferindo tudo, não vai ter nenhum problema. Você vai se certificar a cada dia que realmente Rai Santana Nascimento está cheia de conversas de Deus. E essas conversas de Deus vão continuar, vão muito longe, se você se inscrever no meu canal. É Rai Santana Nascimento. Faça a sua inscrição e você vai ajudar a outras pessoas a ouvirem tudo aquilo que elas não queriam ouvir, mas que estavam precisando ouvir. E vamos começar, ou seja, continuar. Nós estamos numa sequência, desde o primeiro capítulo de Mateus. Hoje já estamos no finalzinho do capítulo 15. Capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 21, diz assim. Fala da mulher cananeia. E, partindo Jesus dali, foi para as bandas de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a mulher que estava gritando, chegou mais próximo, com certeza, e adorou a Jesus, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegado no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a sua fé, seja assim feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a filha ficou sã. Foi lido Mateus capítulo 15, de 21 a 28. São as conversas de Deus, não é? História muito conhecida dessa mulher que aparentemente foi humilhada por Jesus. Na verdade, Jesus estava apenas querendo que ela mostrasse a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando se tem fé, não importa qual seja a origem, não importa se é religioso, não importa se vive de uma seita, não importa onde ele está. Se for realmente alguém que tem fé, agrada a Deus. É tudo que interessa ao Senhor, é a fé. Então, o que é que você tem feito da sua vida? Tem vivido pela fé? Porque, como fala o apóstolo Paulo aos Romanos, o justo viverá da fé. E quem são os justos? Aqueles que vivem justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Mas, queridos, nós estamos entrando num novo ano, ano 2020, o ano do avivamento, o ano doce, o ano que nós estamos sendo convocados a preparar o caminho para o Senhor. E vamos precisar bastante de ter essa mulher como exemplo.
Porque no meio dos filhos de Deus tem pessoas que não têm nem sequer um terço da fé dessa mulher, que na verdade não era israelita. E se pensava que o israelita que deveria ter uma fé nesse nível, por ser um povo escolhido, mas essa mulher passou na frente de muitos israelitas que não acreditaram que o Filho de Deus já estava na terra, operando maravilhas e vindo buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. E não é diferente hoje. Muitos que a gente diz que são incrédulos estão tendo fé suficiente para demonstrar que realmente Jesus está voltando. E muitos que se dizem filhos de Deus dentro dos templos religiosos não estão acreditando que Jesus está voltando. Nós precisamos ter fé e não se esqueça que a primeira coisa da nossa fé é acreditar nas promessas que Deus fez em relação àquilo que é mais importante, que é o Espírito Santo, ou aquele que é mais importante. Nós até podemos conseguir, como temos visto alguns, vivendo de fé, em prosperidade, em saúde, tem contado maravilhas que têm acontecido, é porque Deus me curou, é porque Deus me prosperou, mas eu quero que você saiba que a maior prosperidade é você e eu vivermos na dependência do Espírito Santo. Na dependência do Espírito Santo. Hoje, mesmo sem violão, eu quero cantar, dizer isso cantando. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, um vento impetuoso chegou aqui. A tua presença eu posso sentir, Espírito Santo, Espírito Santo. Não me deixes fazer o que eu quero fazer, toda a minha vida eu quero depender de ti, Espírito de Deus. Toda a minha vida eu quero depender de ti, Espírito de Deus. Espero que esse cântico seja significativo para você. Não tem problema se não está aquela melodia que você gostaria, o importante é o que está se falando, é a letra. Eu estou dizendo que eu não quero fazer, que eu quero depender do Espírito Santo, que ele não me deixe fazer o que eu quero fazer, porque tudo que a gente imagina fazer de nós mesmos, dá tudo errado. Mas aquilo que o Espírito Santo nos direciona, dá tudo certo. Então, qual é a direção do Espírito para esse ano 2020? Aliás, para sempre, ele sempre teve essa direção, mas logo que estamos já iniciando uma nova década, e que durante anos e anos nós fomos convocados através da palavra em Efésios 5:18 para estarmos cheios do Espírito Santo, e nós infelizmente vacilamos, não temos vivido nessa dimensão. Eu não sei você, mas eu não tenho vivido nessa dimensão. Então vamos aproveitar e confirmar o que tem sido profetizado sobre este ano, preparando o caminho do Senhor, o ano da doçura. Então, o ano da doçura, porque nós estamos ligados a Israel, nós somos enxertados em Israel como Igreja do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo foi judeu, e é claro que ele jamais iria menosprezar o povo que o seu pai escolheu para que ali ele nascesse e salvasse aqueles que estavam ali perdidos. E eu sei que nós fomos alcançados por conta da resistência do próprio Israel e fomos enxertados como igreja do Senhor. E, portanto, não podemos menosprezar os privilégios e as responsabilidades que Israel tem. Se nós somos ligados nele, será que você poderia imaginar a salvação sem se ligar a Israel?
tudo dependeu de Deus ter um povo chamado Israel, para que eu e você fôssemos salvos. Então precisamos ter fé de que Deus jamais iria desprezar Israel. E se Deus não despreza Israel, eu tenho que estar ligada naquilo que ele não despreza. Então, o que aconteceu com Israel? Desde Êxodo 15, 26, que o Senhor fala em cura para Israel. Fala bem antes, mas eu digo assim, que fica chamando mais atenção logo no segundo livro da Bíblia, Êxodo 15, 26. Eu sou o Deus que te sara, se não fizerdes as mesmas coisas que os egípcios fazem. É uma palavra de despertamento para Israel ter a Deus, o seu pai e o seu médico. Aí nós, como igreja do Senhor, muitos de nós, inclusive essa que vos fala, tem sido abençoada por essa bênção de Israel, que é a cura que Deus dá para o seu povo israelita, e que nós como igreja, eu, por exemplo, tomei posse disso e estou aqui milagrosamente com curas incontáveis vindo da parte do meu Deus. Só que Israel não tem só bênção, tem responsabilidades. E quem pega a bênção deve pegar também as responsabilidades. Foi escrito, deixado para Israel, muitas responsabilidades. Uma delas é estar cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Deus não estava falando para os gentios somente. Estava falando nem somente para os israelitas, falando para todos, mas especialmente para Israel, seu povo. Então, muitas coisas, né? Tem o dízimo, as primícias, as ofertas que o Senhor falou para Israel e que eu, que usufruo de bênçãos incontáveis que eram para Israel, que caíram sobre mim, eu não posso deixar também de acompanhar as responsabilidades, dizimar, primiciar, ofertar, que era para Israel, mas um bom cristão, um bom filho de Deus, não vai menosprezar aquilo que ele tem de bênção para Israel, pelo fato de que se não fosse Israel, se nosso Senhor Jesus Cristo não viesse ali de Israel, de um lugar especial, nós não estaríamos aqui salvos. Então, isso é questão de agradecimento, de saber ser grato. Nós sabemos que o Senhor veio para Israel, depois ele encontrou a resistência em Israel, nos alcançou também, que é o caso daquele banquete. O convidado não chegou, o Senhor mandou buscar. Jesus deixa uma parábola assim, mandou buscar todos, aleijados, coxos, tudo para vir para a mesa, porque os convidados não chegaram. Como Israel não chegou logo ao ponto que deveria chegar de acreditar no Salvador, os gentios foram alcançados, como você vê na história de hoje, a mulher cananeia sendo alcançada. O Senhor apenas colocou diante dela a verdade. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus nunca deixou nada camuflado, nada escondido. Bom, para você, minha filha, não foi para você que eu vim. Se fosse hoje, dizer, olha aí, olha, expondo a mulher, fez a mulher fazer vergonha. Se fosse hoje, não. Mesmo naquele tempo pensaram isso. Que Jesus estava ali para envergonhar. Ele estava falando a verdade. Ela não era a pessoa indicada. Mas o Senhor se agradou. Ele só se agrada de fé, mas ela teve fé. Mas Jesus deixou de dizer a verdade? Não. Ele podia ficar caladinho, ele já tinha observado a fé da mulher cananeia, ficava caladinho, não precisava fazer aquilo. Aos meus olhos é os seus, né? Que somos tão sensíveis às humilhações. Os humilhados serão exaltados. Ela foi humilhada, mas foi exaltada. Foi humilhada no ponto que precisava. A verdade tem que ser dita. Jesus Cristo nunca camuflou nada. A verdade tem que ser dita. Ele não calou e simplesmente viu a fé da mulher e não, ele foi explicar por que ele não estava aparentemente ouvindo o que ela estava falando. Porque ele não veio com o dever, com a obrigação de salvar os gentios. Ele veio com a obrigação de salvar os israelitas. Como eles rejeitaram, todos que receberam, está escrito na palavra, também se tornaram filhos de Deus. Então está aí essa situação. Tudo de Israel, mas o Senhor nos alcança. E eu quero que você, especialmente neste ano, esteja querendo alcançar, ser alcançado pelo Senhor no avivamento que o Senhor entregou para Israel. Não foi para Israel que o Senhor falou? Em Efésios 5,18?
Não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. O povo israelita era rico, não é, em termos de uva. Então a uva representa alegria e eles se alegravam demais. Vários casos de embriaguez a gente vê registrado na Bíblia. Um deles foi, ainda bem no início da Bíblia, o caso de Noé, que se embriagou. A uva era a fruta, como hoje em determinados lugares, cada lugar tem aquela fruta onde sobressai, onde é que mais a terra está produzindo mais aquele tipo de fruta, e lá, Israel, né? A fruta se bem que Israel é fartura de tudo, mas a uva é o que chama mais atenção, porque simboliza a alegria, o vinho, a uva. E o Senhor disse para eles, olha, vocês não se embriaguem com vinho onde há contendas, porque na verdade era para viver usando a uva, o vinho verdadeiro, porém eles se embriagavam. E hoje não é diferente, nós estamos recebendo essa palavra que nós não estamos assim tão ligados, pelo menos a igreja, tão ligados em uva, não é? Tão ligados em vinho. Já entendemos que não devemos tomá-lo porque de repente a gente começa a ter aquela tendência de viciar, né? Viciados. Tem pessoas que já trazem no sangue algo que pode justamente levá-lo a ser um alcoólatra, um viciado em vinho. E em todo o tempo, tanto para Israel como para nós, a recomendação é não se embriagar. E hoje não tão somente está se falando, eu não quero falar tão somente dessa embriaguez do vinho, mas eu quero falar da embriaguez com as coisas desse mundo que está nos impedindo a deixar que o Espírito Santo faça o seu papel. Ele veio para te levar a uma dimensão de poder. Como é que você vai lutar contra os demônios? É uma guerra espiritual diária. E vamos lutar contra os demônios sem poder. Lembre que o Senhor Jesus Cristo colocou os discípulos, mandou que eles ficassem em Jerusalém, até que lá do alto fossem revestidos do poder de Deus. Eles não saíram para pregar o evangelho de qualquer jeito. Eles esperaram ser preparados, o Espírito Santo desceu, e depois deles preparados, eles saíram, e as pregações eram logo de Pedro, foi de 3.000 almas sendo salvas, logo de início. E continuou a frutificar porque eles estavam com o poder de Deus. Porque onde ele chegava fazia diferença. As pessoas sabiam que realmente Deus se fazia presente na vida deles. Já imaginou aquele paralítico lá na porta formosa do templo? Quanto tempo aquele homem estava ali? Mas de repente, com o avivamento, com Pentecoste, com essa nova dimensão, onde o Espírito Santo estava o tempo todo embriagando os seus filhos, os discípulos, os apóstolos, e de repente aquele homem recebe a bênção de ser curado, de poder andar. Um homem que nunca tinha andado. Então, esse evangelho não é para ficar somente no passado, a gente contando essas histórias. Esse evangelho é para se viver a cada dia. Mas nós esquecemos de que os discípulos viveram isso porque eles estavam o tempo todo na confirmação do que o Senhor Jesus Cristo tinha falado. Recebereis poder. E eles experimentaram falar em línguas. Que o poder de Deus está nesse mistério aí. Quando você fala em línguas, você está ligado só no Espírito. Vem daqui, de dentro de você. É literal. Não é nas suas entranhas, não é nas suas vísceras, não é no seu intestino delgado nem grosso. É no Espírito. E pelo que você sabe, esse ar que você respira, você é um espírito, e nesse espírito, esse fôlego de vida que você é, esse fôlego divino que desde o Éden o primeiro homem recebeu, ele não é somente pó, o homem foi formado
pó da terra, porém ele recebeu um sopro divino, e todo ser humano tem esse sopro divino, e todo ser humano que recebeu a Jesus, nesse sopro divino está contido a presença do Espírito Santo. Desperdiçada, não é? Porque a gente não está deixando de fazer nada do que ele veio fazer. Ele veio nos ensinar. Ele veio nos guiar. Ele veio nos consolar. E a gente vive desconsolado, abandonando toda essa potencialidade que está dentro de nós. Nós vivemos desconsolados. Qual é a razão das brigas, das contendas, das mágoas, das perversidades? Porque nós estamos desconsolados. Com a presença do Espírito Santo não é para haver contendas, nem nas famílias, nem família biológica, nem na família espiritual, porque qualquer coisa que o meu irmão me faça, eu tenho o perdão para ser liberado e o consolo daquela dor que eu sofri, dada pelo Espírito Santo. O irmão me feriu, alguém me feriu, então o que eu vou fazer? Eu vou liberar o perdão, não esperar sentir vontade de liberar o perdão, mas eu libero o perdão abrindo a minha boca e dizendo: você está perdoado pelo poder do nome de Jesus. E quando você abre a boca e fala, aí o Senhor vem e respalda, o nosso Deus. Ele quer que você faça alguma coisa, abre a tua boca e libera perdão para esta pessoa. E agora receba o consolo. Eu libero perdão, estou sentindo dor ainda, estou ainda tão sofrido, estou ainda tão amargurado, eu não consigo me esquecer disso que eu passei, eu não consigo me esquecer disso que ela me fez, eu não consigo me esquecer disso que ele me fez, do que meu pai me fez, do que minha mãe me fez, a minha esposa me fez, e todo mundo fez, que é todo mundo ferindo mesmo o outro, não é? Mas você tem o consolo. O Espírito Santo está dentro de você para te fazer essa coisa tão difícil que é liberar perdão. Se você deixar, ele vai abrir, você abre a boca e ele fala, ele vai dizer: estou liberando perdão, você vai apenas abrir a boca. E depois ele continua o processo, fechando a ferida, passando um bálsamo, e você livre para viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da cruz. Tudo depende de você crer que tem uma presença maravilhosa, que o preço foi alto, foi Jesus Cristo derramando o seu sangue puro e imaculado na cruz do Calvário para que você tenha essa doce presença do Espírito, e não podemos desperdiçar. Estamos agora num momento decisivo. 2020, mais uma década nós findamos e estamos iniciando outra, e o Senhor quer fazer algo tremendo a partir de agora. Ele sempre quis, mas agora são os nossos últimos dias da igreja na terra. Os últimos dias, a terra está agonizando. Então o que é que temos que fazer? Estar cheios do Espírito Santo. E como é cheio? Palavra de Deus, meditando de dia e de noite. Salmo 1, versículo 3. Aquele que medita na palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Já é o primeiro passo, porque o Espírito Santo não trabalha sem a palavra. Se você está nessa constante meditação da palavra, leitura sistemática da Bíblia, você não precisa buscar fogo em lugar nenhum, o fogo já está dentro de você, só basta ativar. E agora você lê a Bíblia, medita, acredita? Você acredita que quem ora em espírito ora bem? Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a verdade. Então você acredita? Então tome posse. Quem ora em espírito, ora bem. Não é um orar no espírito para fazer aparecer a sua fama de poder, não. É um orar no espírito, lugar secreto, como está escrito em Mateus 6,6. Você lá no lugar secreto, você é o seu Senhor, o tempo todo lá. Quanto mais horas você passar orando, mais poder. Você precisa de poder, nós precisamos de poder, porque nós sabemos que os demônios estão alvoroçados e eles estão atacando dentro das nossas famílias, como sempre, né? Já imaginou Davi?
Atacou de que maneira? Um homem cheio de adoração, um homem adorador, um homem cheio de Deus. Ele atacou primeiro o próprio Davi, trazendo a tentação. Ele não vigiou, caiu na tentação, porque a tentação é normal vir. Agora você tem que estar vigiando para não cair. Davi caiu. Depois da queda, depois de estar aquela brecha aberta, agora o que aconteceu? Tinha que sofrer as consequências, pediu perdão, se humilhou, tudo bem, mas o problema todo é que todo pecado tem consequência e a consequência Deus não tira. Tudo que o homem plantar, ele colhe. Então Davi agora foi colhendo no meio da sua família, a Satanás achou a brecha e agora ele foi atacar na parte mais séria, mais dolorosa, tornar a sua família detonada, inclusive a pior coisa na vida de um ser humano, numa família, é um filho ser inimigo da mãe. Meu Deus, como isso é sério. Não é sério nem para os pais que têm um filho como inimigo, mas é sério para aquele filho. E todo pai que ama o seu filho, ele fica temendo, não é por ter o filho sendo o seu inimigo, mas temendo o que pode acontecer com o seu filho por ele se tornar o seu inimigo. Meu Deus, então tem que estar cheio. Então por que Absalão se tornou inimigo de Davi? Com certeza feridas na alma, porque claro que Davi aprontou mesmo, não é? E muitas feridas na alma, é claro, não foi de qualquer jeito que Absalão se tornou inimigo. A gente olha porque ele queria tomar o trono, mas ele já vinha problemático, ele já vinha com problemas, com certeza desde a sua infância. Davi, por ser adorador, com certeza estava se achando, né? Porque nós somos assim, não vê o meu caso? Porque eu sou uma mulher que só conheço um único homem, 50 anos de casada, um único homem, casei virgem, aí a gente fica se achando. Sou uma pessoa que o Senhor salvou desde os 7 anos de idade e minha vida toda foi no meio do povo de Deus. Nunca me afastei do meio desse povo, dessa igreja do Senhor Jesus. E casei desse jeito, um casamento santo, uma coisa linda, né? Que é casar virgem num tempo desse. Tudo isso a gente fica se achando. Davi, com certeza, se achando, né? Porque eu sou um adorador desde a minha infância, ainda lá cuidando das ovelhas do meu pai, eu já tocava minha harpa e esqueceu de vigiar. E a família foi toda detonada. E depois, com certeza, se fosse fazer um interrogatório a Absalão, ele ia dar o currículo de Davi, das coisas que ele falhou com seus filhos, com ele e com os outros irmãos. Ia dar um currículo, porque Davi, na verdade, foi um adorador, mas não foi uma pessoa que cuidou bem da sua casa. Quando o seu filho adoeceu, o outro, Amon, se eu não me engano, vocês que são estudiosos da Bíblia, por favor, me ajude, procure ver qual é o nome do filho de Davi que se apaixonou pela irmã. Eu não estava pensando em entrar nesse assunto agora, o Espírito Santo vai trazendo a lembrança e a gente vai passando. Então, esse filho de Davi que se apaixonou pela irmã, ele nem procurou saber porque o rapaz estava emagrecendo. O rapaz emagrecendo, ficando doente. Quem procurou ver? Alguém sempre vai ter alguém usado pelo diabo para ver onde é que tem alguém sofrendo, porque o pai fez sofrer, porque a mãe fez sofrer, e aí o diabo vem usando a pessoa que vai estimular aquela pessoa a fazer a maldade que quer fazer com seus pais pelo fato de que os pais foram ruins. Quer dizer, é claro que foi usado pelo diabo, porque uma pessoa sabe muito bem que o que Deus determinou é perdão 70 vezes 7, Jesus falou isso, e o que Deus determinou que o filho honre seu pai e sua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Quando alguém vem com conselho contrário, estimulando alguém a estar odiando seus pais, é sinal que veio da parte do diabo. Porque o que vem da parte de Deus fala das coisas de Deus. O que é que Deus tem para filho e pai? É que os filhos estejam honrando os seus pais para que os dias sejam prolongados. O que é que tem da parte do pai para os filhos? Que os pais não irritem os seus filhos. Mas que você encontra lá em Efésios, falando para os pais não, lá na carta de Paulo aos Efésios, não tem uma punição na gravidade que tem para o filho. Então você tem que ser sábio. Claro que tem que ajudar o pai a não estar provocando a ira do filho,
Mas também não pode esquecer que os danos para o filho que desonra é maior. Então, se for da parte de Deus, tem sabedoria e vai fazer o quê? Vai para os pais, conversa com os pais, olha, está acontecendo isso, seu filho... O que é aquele parente de Davi, ao ver que o filho de Davi estava apaixonado pela irmã, tinha que fazer? Ir para Davi, você não está dando atenção a seus filhos, e seu filho está desse jeito, você precisa procurá-lo, tem que conversar com ele. Não era assim? Se viesse da parte de Deus? Mas aquele conselheiro de Amon, que eu creio que é Amon o nome do filho de Davi que se apaixonou pela irmã. Depois nós vamos ver isso, dar uma repassada, que eu leio a Bíblia toda, mas também eu não sou uma deusa, eu sou uma filha de Deus, e a minha mente é de ser humano, apesar de ser, pela graça de Deus, é a mente de Cristo, mas que Cristo usa, mas que não é um Deus. Eu não sou um Deus, eu sou um ser humano. Então me esqueci, mas esqueci de alguns trechos. Mas o que nós vemos é isso. Davi, um pai que não foi legal, mas era um adorador. E Deus, apaixonadão por ele, deu o nome dele de homem segundo o coração de Deus. Mas aquele que teve essa maldade, ele que teve essa maldade de não cuidar bem dos seus filhos, ele não foi punido no nível de Absalão. Foi? Criou mal os filhos, mas não foi punido no nível de Absalão. Mas Absalão perdeu a sua vida, perdeu tudo, porque o Senhor acha tão importante a vida que ele dá longevidade para aqueles filhos que obedecem. E é tão importante que ele nos estimula e nos mostra o tempo todo que ele quer que a gente viva ao máximo. Dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Salmo 91, versículo 16. Então Deus gosta de dar longevidade, Deus só tira a vida, só promete matar, só diz coisas assim, para casos muito extremos, que é o caso de um filho proceder mal com seus pais. Não disse para o pai quando o pai irrita o filho. Vai lá em Efésios 6 e lê se tem isso. Não é que o pai vai ficar impune. Na verdade, Deus é todo lindo, todo maravilhoso, todo resolvido. Por que ele não dá nem diz para o pai, se você irritar seus filhos, você morrerá? Por que não diz? Porque só o fato de um filho irritado, que não se liga no Espírito Santo, não libera perdão, já é o suficiente para o pai saber, porque eu irritei meu filho, hoje eu perdi meu filho. Deus nem disse que vai dar nada, porque a dor maior de um pai é perder o filho. A dor maior de um pai é perder o filho. Então, para o pai não tem nem assim escrito, olha, se você continuar irritando seu filho, você vai ter que colocar uma pedra, como ele diz com quem escandaliza a criança, no seu pescoço, e você vai descer para se afogar e ficar na profundeza do mar, nem sequer flutuar o corpo. Não diz, porque ele sabe que se o pai irritar o filho, e o filho chegar àquele nível, né, de não liberar perdão e morrer por conta disso, porque diz que se desonrar o pai, morre, né? Seja qual for o tipo de morte, mas morre. Aí o pai não vai sofrer? Então Deus nem disse mais nada. Simplesmente não irrite, não provoque a ira do seu filho. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Todo mundo sabe que pai não foi programado para perder filho, nem pai nem mãe. Então, se irritar e o filho cair nas mãos do diabo, não liberar perdão para o pai, o que vai acontecer? O pai vai chorar amargamente pela punição que Deus vai dar ao seu filho, porque nenhum pai vai ficar feliz em perder seu filho. Então, vamos deixar o Espírito Santo nos inundar, para a gente liberar perdão, pai liberando perdão para filho, filho liberando perdão para pai, famílias se perdoando, se amando, igreja, irmãos em Cristo Jesus, se amando, vivendo o amor do Senhor, porque esse é o poder maior, o amor. Esse é o poder maior. Quando o Espírito Santo nos toma, nós falamos em línguas, graças a Deus por isso. Quem ora em línguas ora bem. 1 Coríntios 14, não tem como negar isso, porque é palavra de Deus. Mas, acima de tudo, é o amor. Se tiver o amor, esse é o maior poder.
Então vamos tomar posse dessa presença do Espírito Santo, vivemos o amor de Deus, que já foi derramado em nossos corações, como está escrito em Romanos 5:5. E aí, pronto, tudo resolvido. Ano 2020, ano 12. Ano onde nós estaremos preparando o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Isaías 40, versículo 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isaías 40, versículo 3. Queremos mesmo 2020 assim, de avivamento? Então fale bastante em línguas no lugar secreto, no seu quarto. Vai ficar cheio de poder. Quem ora em línguas, ora bem. Mas não se esqueça, orar em línguas sem deixar que o amor de Deus, que está escrito em Romanos 5:5, continue inundando o nosso coração e a gente sair liberando perdão para todo mundo e tomando posse do consolo do Espírito Santo, porque mesmo que esteja doendo, eu perdoo. Está doendo, mas eu perdoo. Eu perdoo meu pai em nome de Jesus. Eu perdoo minha mãe em nome de Jesus. Eu perdoo minha vizinha em nome de Jesus. Eu vou perdoando, a dor está lá, o Espírito Santo vai trazendo bálsamo, consolo, e eu vivendo nesse poder ganharei a minha terra. Porque o que vai fazer a gente ganhar vidas, ter um id que tenha progresso, que tenha êxito o nosso id, que tantas vezes batemos nas portas e as pessoas ouvem, mas não prosseguem, não são consolidadas, ficam naquela decisão e dali não vão para canto algum, não são consolidadas, não são discipuladas, não são enviadas, porque não tem o amor. O maior poder é o amor. E aí, se você vai no amor, as pessoas sabem da notícia do seu amor, do amor de Deus que está inundado no seu coração, elas não somente vão te receber, não é? Para ouvir a palavra e decidir-se a seguir a Jesus, mas elas vão prosseguir nesse caminho que é Jesus, chegarão à consolidação, ao discipulado e serão enviados. É ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Nós ficamos só no ganhar, porque não temos o poder, que é o amor. Primeiro de tudo, que o Senhor quer nos encher do poder maior, que é o amor. E se tem amor, as vidas que a gente ganhar não vai ficar só no ganhar, mas vai chegar no consolidar, vai chegar no discipular, vai chegar no enviar. E é tudo que precisamos fazer urgente, é viver esse poder do Espírito. Falar em línguas não tem nada de errado. Vai para 1 Coríntios 14, você vê Paulo falando da confusão que havia na igreja de Coríntios, porque eles não falavam línguas estranhas em casa, falavam no templo para se exibir, para querer ser o mais poderoso do que o outro. Era isso que Paulo estava discutindo, mas Paulo dizia que ele orava pelo entendimento e orava em espírito. Orar em espírito e orar em línguas. E aí ele diz também que não estava impedindo ninguém de orar. O problema todo é que não vivessem ali com aquela meninice, disputando quem era mais sorte do que o outro, falando mais língua com aquela gritaria. Não tem isso para Deus. O que Deus quer é que você se encha do poder, indo ao lugar secreto como ele determinou, Mateus 6,6. Pode falar em mistério à vontade com Deus, que precisa do poder para vencer o diabo, mas acima de todos os poderes está o amor. O amor resolve tudo. Perdão 70 vezes 7. Eu estou em Mateus, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 20. Do Mateus, capítulo 15, capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28, falando da mulher cananeia, mostrando que Jesus Cristo expôs, tão amoroso que é Jesus, né? Deu a vida por nós, mas verdadeiro. Onde tem amor também tem a verdade. Então eu vou humilhar, não vou dizer para ela não. Disse primeiro para ela que não era para ela que ele veio, não foi para ela. Vim para o povo de Israel, e ela era cananeia. Veja como Jesus é verdadeiro. Ele não tem problema de falar a verdade, doem que doer. Vai expor, vai. Pode expor, não tem problema. O importante é que seja verdade. Então, doem quem doer. A mulher tinha que saber que ele ia fazer.
Um favor é imerecido. Já era imerecido para Israel, imagine para ela que não era israelita. Nem Israel estava merecendo, quanto mais ela. Mas, no caso da fé, ela terminou agradando a Deus. Então, ela recebeu, por conta da fé, a bênção da cura da filha, da libertação da filha, mas Jesus não deixou de falar a verdade, de humilhá-la aos nossos olhos humanos, mas na verdade ele estava providenciando uma maneira de exaltá-la, porque ele nunca viu fé igual em Israel. Assim como nunca viu fé igual na vida do centurião. Na vida das outras, nunca vi, na vida do centurião, também de Mateus. É tudo história que nós temos lido, que você vai olhar os vídeos anteriores para repassar. Comece a ler, ver meus vídeos anteriores para você saber o que eu estou falando, por que eu estou falando. Eu estou falando palavra de Deus, baseada em experiências bíblicas que Deus tem que eu tenho na minha vida com Deus, que é um servo de Deus que vive com Ele e não tem experiências que possa comprovar que é real dentro da Bíblia. As minhas experiências não são experiências inventadas, são experiências dentro da Bíblia. Quando eu falo em relação à falta de sabedoria, porque Deus diz que é para pedir. Então, qual é a minha experiência que eu tive? De muita falta de sabedoria e, por causa disso, causar muitos danos à minha família. Isso são experiências bíblicas. Não estou me exaltando, eu estou falando justamente a minha falta de sabedoria causou muitos danos à minha família. E assim houve uma sequência, desde uns 20 vídeos atrás que vocês têm que ver para ter uma ideia. E no Evangelho de Mateus, desde o capítulo 1, e hoje já estamos no capítulo 15, no finalzinho do capítulo 15, e eu sei que eu estou cheia de conversas de Deus. Eu tenho certeza que são, se você copiar os versículos, não vai ter nenhuma dúvida. Envie os versículos e você vai provar que realmente você encontrou palavra de Deus em tudo quanto você tem ouvido aqui. Beijo no coração. Não se esqueça de fazer sua inscrição no meu canal. É Rai Santana Nascimento, cheia de conversas de Deus. Aleluia.